Olá, taurinos, sejam muito bem-vindos ao Sol em Touro. Eu sou a Thalita e hoje vou fazer uma leitura intuitiva para vocês. Eu vou deixar em aberto o tema, sem um tema específico, mas para a gente ver aquilo que vier aqui, né? A mensagem que tiver que vir para o taurino que for, né? Para a parte da egrégora, que tiver que ser disseminada essa mensagem, que ela chegue a quem precisa, tá? Vamos ver qual que é o arcano maior aí que vai reger essa mensagem, a energia principal aqui dessa mensagem. Se você estava pedindo alguma resposta, enfim, estava meio confuso, confusa, vamos ver o que a espiritualidade quer falar com vocês, ou aquilo que está inconsciente que você precisa ver, que a sua própria alma já estava falando com você, tentando te mostrar. O mundo, finalização de ciclo, vindo da energia do diabo, os enamorados, a lua, o imperador. Touro, a gente está falando aqui, temperança, o sol. Ó, eu vou deixar fluir, tá? Nós estamos falando aqui de transição de carreira, tá? Taurinos que estão sendo chamados para trabalhar com cura, tá? Taurinos que estão sendo chamados para se conectar com a sua intuição, taurinos que têm muita dúvida a respeito aí da sua intuição, que às vezes acham que não flui. Vou dar um exemplo, né? Tarólogos. Olham para a carta e não sabem se é aquilo mesmo e tem aquele desconforto, às vezes, porque vem a intuição e não conseguem falar, às vezes, a respeito daquilo. Sobre autoconfiança, que a gente está falando sobre pessoas que têm o dom, o poder aqui da cura, de ajudar pessoas. Você tem o domínio próprio, você tem um espírito elevado, você tem uma conexão com algo superior, onde você não é comandado pelas energias externas, ou você fica identificado com algo, precisasse que algo te dominasse para que você se sentisse confiante. Você é uma pessoa muito, 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 muito inteligente, mas falta confiar mais em você, para que você possa finalizar um ciclo e entrar num ciclo glorioso. Aqui tem taurinos que acham que é errado trabalhar com a espiritualidade ou cobrar pelo seu trabalho, pelo seu serviço. Tem muito medo, estudaram muito, aprenderam muito sobre a espiritualidade, sobre religiões ou contextos que engloba essa parte mística. A gente pode estar falando aqui de magia, tudo isso que tem esse campo que abre para o psíquico, para o paranormal. E talvez vocês estejam vindo aqui de uma ruptura até de pessoas que estavam sendo obsediadas, né? Talvez você estivesse sentindo alguma coisa, vendo vulto, e você não sabia o que estava acontecendo. Então a tua espiritualidade está falando assim, acorda, está tendo um chamado para você não ficar com medo disso. Mas se isso está vindo até você, é porque você tem um dom para transformar essa energia, tá? Então não tenha medo. Não tenha medo, saia das dúvidas, faça uma escolha de ir para o profundo do inconsciente, tá? De se conectar com aquilo que parece oculto, que está na lua, aquilo que eu não enxergo muito bem na noite. Parece que na noite tudo acontece, né? Na noite. Rainha de espadas na sombra. Touro, olha bem para essa rainha ali. Tá vendo? Ela tá de branco, mas ela tá olhando pro passado. Tá vendo? Alguma ancestral sua, vó, bisavó, tá? Guardava as 7 chaves, um conhecimento. Tem gente aqui que tem dom de cura com as mãos. Tá vendo que ela tá usando uma luva?
Cuidado aos ambientes que você vai, cuidado com as pessoas que você se relaciona e o toque. Estamos falando de gente aí que são reikianos, pessoas que, independente de ser reikiano ou não, você tem o poder de energia de cura, de manifestação. As tuas mãos também têm poder, tá? A gente pode estar falando também de tarólogos, né? Porque o trabalho começa ali, digamos assim, com as mãos, claro que não é esse um detalhe, porque né, para ler tarô a gente está falando de algo meio mais profundo, de você olhar para a carta, se conectar com a intuição, enfim. Mas assim, tudo aquilo que engloba esse pegar as mãos, a cura, o sentir com as mãos. Tem tarólogos, né? Que através dessa energia das mãos, de se conectar com algo, quando você sente, vem a tua clarividência, né? Vem aquela informação lá de dentro. Então aqui proteja a tua energia através das mãos. Cuidado com o que você pega. Aprenda a utilizar melhor a tua energia através das mãos. A gente pega, por exemplo, o alimento que vai até a boca, sabe? As tuas mãos devem ter uma direção, assim como os pés, mas aqui a gente tá falando das mãos. As tuas mãos devem ser direcionadas. Elas também vão representar, por exemplo, quem dirige um carro, né? O controle ali daquele carro, de se manter no controle da sua própria vida, da sua própria jornada. E alguém aqui, alguma ancestral, ela foi impedida, ou por algo que fizeram a ela, alguma raiva, alguma mágoa que ela teve aqui, ela não quis passar o conhecimento adiante. E agora ela se arrepende, porque depois que a morte veio, depois que o descanso, né, veio para essa pessoa, ela sente que cumpriu uma missão. Só que chegou a hora da transformação. Tá vendo que tem borboletas aqui? Ele tá dormindo, né? Isso aqui é um 4 de espadas, mas tem borboletas. Como se tivesse assim, acorda, você passou tempo demais aí atrás, esse conhecimento, essa transformação precisa ser passada para frente. Então, para pessoas também que estavam se perguntando de alguma avó, tá? Se estava bem, se não estava bem, ela estava passando por esse processo de cura no outro campo, para se iluminar, para agora poder te ajudar de alguma forma a passar essa informação, a liberar toda essa energia da ancestralidade, para você desenvolver esse dom. Dois de bastos. Olha lá, escalar a árvore da família. Oh, Deus. Olha lá. Tá vendo que a pessoa tá com uma mão com um pé só, né? Falta pegar o outro. Então, assim, é como se você tivesse dividido ao meio. Você que é mulher, você que é homem, você que renega esse feminino. Mulheres, homens que têm mães difícil de lidar, ou alguma avó difícil de lidar. A gente tá falando aqui de vó ou bisavó que passou para sua ancestralidade algo, né? Não tinha passado e agora lá do outro lado, do outro campo, está passando. E você escalando aqui, só que parece que falta um pedaço para continuar subindo. E agora você veio com a resposta de uma clareza. Então, se você, ultimamente, mas presta atenção, tenha sabedoria e maturidade, porque a gente está falando do campo espiritual. A gente não está falando aqui, nessa leitura, de alguém que realmente está doente, porque come errado, porque não dorme, porque tá com a vida toda bagunçada e aí não tá se organizando, não tá tendo disciplina com a própria vida, com a sua própria existência, tá? A gente tem que ter muita sabedoria nisso aqui. A gente tá falando de pessoas que estão tendo um chamado para despertar, você já estava sentindo isso, então você sente energia do ambiente, você sente energia das pessoas, coisas às vezes... velas tremem perto de você, luzes que piscam, pessoas que às vezes acordam do nada de madrugada e sentem alguma coisa, ou sentem um chamado muito forte às vezes para orar, para falar algo para alguém, mas às vezes se seguram e acabam não falando, mas sentem, depois ficam inculcados, pensando assim, por que eu não falei? Eu tinha que ter falado com aquela pessoa e não falou por vergonha. Pessoas com medo do escuro, pessoas que sim, estão algumas com insônia, quando muda o ciclo lunar ou quando tem eclipses, vocês ficam extremamente mais intuitivos e veem que a lei da atração funciona muito mais rápido, seja para o bem, né, seja para coisas positivas ou negativas na sua vida.
você tá passando por um processo de limpeza energética e de destravar, tá? Ganhando consciência aos pouquinhos, mas tá destravando esse seu campo, esse seu dom místico, digamos assim, essa sua mediunidade com aquilo que você veio fazer, tá? A gente tem aqui o 4 de copas, tá? Na luz, o 4 de copas, tá vendo que ela tá com um cálice? Você bebendo desse novo, do cálice novo, brindando, é como se você tivesse tomando por direito, fazendo esse voto, essa aliança, restaurando, renovando essa aliança com essa ancestralidade. Talvez a gente esteja falando aqui de vidas passadas, a gente está falando do mundo, então é de ciclos, né? O mundo, tá vendo que aqui ele tem esqueci o nome dessa... Enfim... Mas vamos pensar assim, o que eu quero falar é sobre o círculo, tá? E não o nome daquilo ali que eu acabei de esquecer, já vou lembrar. O círculo representa uma aliança, ele representa também o símbolo da cobra que come o próprio rabo lá, o Ouroboros lá. É o ciclo, como se fosse o ciclo sem fim, sabe? Então é você tomando, restaurando essa aliança, tomando a tua herança, aquilo que teu é por direito. Se a gente vai falando aqui de vidas passadas, a gente está falando de você lembrando em alma, talvez não em consciência de você lembrar, mas se você está tendo sonhos estranhos, de você e outras pessoas, ou você sendo outras pessoas nesse sonho, você olhando através dos olhos de outras pessoas, a gente pode estar falando de você resgatando essas memórias de vidas passadas, dos teus livros akáshicos, para você saber quem você é e de onde está vindo esse dom. Talvez essa bisavó, essa tataravó, aqui, essa linhagem, é como se você, por exemplo, você foi mãe dela, sabe? Uma linhagem antes você era mãe dela, entende? É como se você estivesse voltando nesse ciclo. Se você está estudando sobre isso, ou tem se perguntado sobre isso, aqui a gente está falando de pessoas curiosas, tá vendo aqui como ele não está preocupado, ele subiu toda a árvore para ir ver o que tem além dos muros, além do horizonte. Então a gente está falando de pessoas curiosas, pessoas que têm um chamado. Eu posso estar falando de pessoas que no meio da jornada também desenvolveram talvez um TDAH, porque assim, a curiosidade é tanta, a ânsia, a alma grita tanto por isso, e você, é muita informação que vem, e aí você quer ler, você quer estudar, só que ao mesmo tempo, opa, respira, sabe, é um passo de cada vez, mas é que a tua alma tá te chamando, ela quer que você acorde. Caiu na mesa. Eu não ia aceitar, mas eu vou aceitar. A gente tá falando disso mesmo, aqui veio a confirmação no carro. A gente tá falando de vidas passadas, tá? A gente tá falando de um resgate aqui, de seguir em frente, em direção, de você tomar aqui a força, tá? Tá vendo que aqui representa bem a dualidade? Bem, tá todo mundo na mesma direção, diferente de outras cartas do tarô, que cada cavalo tá para um lado. Aqui não é cavalo, são 2 leões. Olha só, 2 leões da tribo de Judá, né? Então a gente tá falando aqui de você, o guerreiro, a salvadora. Claro que não para entrar nesse contexto. Olha aqui, e ele tá com a coroa aqui, né? O chakra da coroa aceso. A gente tá falando de você recebendo o teu eu superior. Aquilo que a gente falou no início, né? Da tua consciência, de você não ser dominado por outras consciências, ou, né? Enfim, não vou entrar aqui nesse contexto porque aí eu respeito a religião de cada um, tá? Mas você, nessa conexão com o teu eu superior, o eu sou para manifestar algo aqui. Você recuperando toda a tua força, sabe? E digamos, os deuses, você que é conectado com o Egito, com os deuses da Grécia, enfim. Algo que é simbólico, que representa algo muito maior, sabe? Dos 12 arquétipos da consciência humana, você que talvez seja psicólogo ou psicanalista e gosta muito desse contexto, de estudar isso e está sentindo esse chamado faz tempo. A gente pode estar falando de pessoas que estudam história, também professores de história, filósofos e que gostam muito dessa parte e se conectam com toda essa...
com isso que veio de outras eras, assim, e que é muito simbólico, mas na tua vida, no teu chamado, é pro teu despertar da tua missão aqui, espiritual, de alma. É um resgate. E aqui não é de libertar uma ancestralidade. É como se você demorou tanto tempo para conseguir retornar e ganhar essa consciência. É como se você já tivesse vindo várias vezes, reencarnado, mas nunca chegou no ponto de acessar a informação correta para despertar o que você veio fazer. 7 gerações. A sacerdotisa. A gente tá falando de gente mística aqui mesmo, de pessoas, de curandeiros, curandeiras, tarólogos, psicólogos, de conexão com a alma, com essa ancestralidade feminina. Então tudo aquilo que tem a cura com as mãos, a cura das palavras, o sagrado, o intuitivo. Eu estou falando de vó e bisavó aqui, tá? De vó e bisavó. Não tinha sido passado para frente. E talvez há quatro encarnações atrás já era para você ter tomado isso de novo, mas chegou a hora. Não tenha medo. Pessoas que estudam aí as deusas, tá? É você que se conecta muito com a energia do sagrado feminino ou com a magia. Ela tá sentada no trono. Mas ela não veio na luz, tá? Ela tá na sombra. É como se... Só que essa sombra aqui, ela não é negativa. Ela tem um olhar de... Finalmente eu despertei. Finalmente eu dominei meu inconsciente. Finalmente eu dominei a verdade. Tem algo ali naquela carta. Alguém se sentiu culpado, culpada por muito tempo. Esse 9 de espadas é como se a pessoa ela fosse envelhecendo, criando rugas de tantas preocupações ou de... Ou uma pessoa, a gente pode estar falando de pessoas aqui que foram injustiçadas nesse passado, sabe? Muito injustiçadas, foram acusadas, foram expostas. E tem alguma informação que é para vir para você não ficar perdido nos seus pensamentos, na sua mente, nas dúvidas, na culpa. Se você e a sua avó não se davam bem, tinham muitas brigas, ou se você acha que a sua avó não te quis, ou que ela interferiu em alguma coisa, ou que ela pediu para sua mãe te abortar, solta isso, perdoa. Ela sente muita culpa, se sentiu muito culpada, hoje ela vê de outra forma. Justiça. A justiça precisa ser feita. Não dá mais pra fugir. A justiça, tá vendo? Ela tá entregando aqui, ó, na mãozinha dela. Ela tem a balança e ela tá oferecendo essa balança. A mão dela tá como se ela fosse ou fazer as pazes com alguém, porque tá aqui só nesse dedo pendurada a balança. Ela tá estendendo a mão para te entregar a balança e ao mesmo tempo fazendo essa aliança. Não tem mais luta, é um tempo de pacificação. Tá vendo que ela tá com a espada na mão direita, mas ela baixou a balança e está na frente, então ela está te oferecendo o equilíbrio, ela está te oferecendo essa restauração. O
o 3 de bastos, para que você continue a caminhada. Olha só, o 3 de bastos logo na sequência aqui do 2 de bastos ao lado, a justiça. Após você ir, você foi atrás daquilo que você queria, você escalou essa árvore genealógica, você foi atrás da tua curiosidade de saber o que estava acontecendo, não só com você, mas pessoas que são curiosas e queriam saber sobre o passado, saber sobre a verdade de alguma coisa. E a espiritualidade ou a tua ancestralidade, enfim, tá te ajudando, tá te oferecendo a paz, tá te oferecendo trégua, para que você possa dar o próximo passo, para que você possa pegar esse cajado e ir em busca do seu sonho. Para algumas pessoas, se você sentiu chamado de ir até um lugar, você deve ir. Para quem sentiu um chamado muito grande de viajar para algum lugar, que não sai da sua cabeça que você tem que ir até um lugar, até mesmo quem já fez alguma consulta de tarô no passado, entre 3 a 2 anos, e que falaram para você que você deveria ir até um local em viagem, algum lugar, um lugar específico, vá. 6 de pentáculos, as trocas justas, e o 10 de copas ao contrário. Por que que o 10 de copas veio na sombra? Por que que o 10 de copas veio na sombra? 8 caiu como bloqueio na mesa, 8 de... Por causa da mudança, o 8 de bastos. Você não se movimenta, você não tá indo da forma correta. Você quer tudo muito para ontem, e essa aceleração de tudo para ontem faz com que você perca coisas importantes no meio da sua jornada. Sabedorias, é como se não desse tempo dos insights certos, corretos acontecerem. Outras pessoas aqui é porque estão fugindo, estão com medo, tem medo dessa conexão com a tua espiritualidade, e a tua alma tá clamando, e aí aquilo que era para ser tão positivo, se você tiver identificado com essa energia do medo e de culpa, essa energia que era para transbordar em amor do chakra do seu coração, em ajudar pessoas, em manifestar o poder de cura, em deixar a sua intuição vir, é como se fosse assim, aquilo que você mais teme, que você tem medo, que você acha que são espíritos malignos, que são coisas ruins, se você conseguir se conectar e olhar com outro olhar, com um olhar de amor, com um olhar de positividade, aquilo não vai te atacar, não vai te afetar, e a tua lente vai mudar. Então essas coisas que você projeta para fora não vão mais se apresentar como coisas negativas, como coisas ruins, e aí você vai conseguir ter uma outra percepção, um outro olhar aqui, onde o seu coração, o amor que provém da fonte, você transforma isso em trocas justas, onde você e a espiritualidade trabalham em parceria, aí onde aquilo que precisa de cura ou de limpeza energética da manifestação psíquica, né, porque nem tudo é obsessor, nós criamos energia, né, em volta de nós e que acabam às vezes se tornando obsessores, mas não vou entrar nisso aqui, tá? Mas você tem esse poder, essa força energética de limpar e de ajudar o que está em volta de você energeticamente, tá? E 9 de ouros. O 9 de ouros também é a pessoa, aqui tá vendo que tá fazendo uma aliança também, né? Nesse 9 de ouros. Recebendo essa flor, recebendo essa rosa, né? O Sagrado Coração de Jesus, digamos assim, recebendo a rosa de Saron. Aqui uma rosa de ouro, manifestando de fato na matéria aquilo que você veio para manifestar. O 9 de ouros também é quando a pessoa chega, né, naquela estabilidade, ela tem para contribuir, ela tem para doar, né, para ajudar outras pessoas. Então é como se você estivesse sendo presenteado pela tua espiritualidade, ou pelo teu eu superior, enfim, ou pela tua ancestralidade, e você tendo que passar isso para frente. Mais um. 3 de ouros, trabalho em equipe, ó, tá vendo? 3 é um crescimento, estudar algo.
Aqui ele está estudando a torre, estudar a espiritualidade, a mão de Deus. É como se você fosse um mensageiro, digamos, de Deus, da espiritualidade. Aqui a gente tem um anjo, eu tô falando de Arcanjo Miguel aqui. Um marceneiro. É o caminho de eremita. É como se... eu esqueci o nome desses monges, né? Que raspam aqui a cabeça, que a gente, que eles usam aquele para cobrir a cabeça. É um marceneiro. É como se você veio para restaurar a palavra que foi distorcida por tanto tempo. Para alguns aqui, você que frequenta algum lugar ou tem sido chamado para algum lugar e que você está em negação, ou foi chamado para ministrar de alguma forma nesse lugar, independente da religião que seja, você está sendo amparado por um anjo, pode ser Arcanjo Miguel, Gabriel, anjos de guerra, só que para acabar com alguém, um malfeitor ou uma malfeitora, alguém que está passando uma mensagem errônea a respeito de uma palavra, que está enganando, mas aqui está te pedindo estudos, um pouco mais de estudo, é como se você viesse para consertar algo mesmo. É um trabalho em equipe, você não está sozinho, você não está sozinha. Qual que é o conselho aqui para essa pessoa? Qual que é o conselho aqui para essa pessoa? 2 de bastos, olhar com visão de águia, você já está lá em cima. Não perder o foco. Soltar a mágoa dessa pessoa do passado, porque esse dom é como... Tem algumas pessoas até que já sabem que tem esse dom e renegam, falando assim, maldita hora que isso veio até mim. Até me arrepiou. Pessoas que falam, que renegam isso, eu não queria isso, eu não quero isso. Só que você fez um combinado antes de vir pra cá, você veio, é como se lá atrás, em outras vidas, você já tinha forjado tudo, todo um plano para você chegar aqui nesse momento e manifestar aqui a restauração de algo. Perdoa, limpa o teu coração. Aquilo que você não consegue soltar do seu coração, a mágoa, seja de um relacionamento, seja dessa avó, seja de uma mãe, seja de uma filha, a mágoa que você tem a respeito disso, ou com a própria espiritualidade, talvez numa religião, numa fé que você cresceu, solta isso, porque isso é o que te impede de se conectar genuinamente com a verdade dentro do teu coração, com a tua intuição, e por isso que às vezes parece tudo tão confuso. E tudo se apresenta como sombra. Lembra? A sacerdotisa aqui, a papisa, né? Ela veio na sombra. Aí você projeta no lado oculto. No lado oculto, mas no lado negativo. Com uma visão distorcida. E não precisa ser assim. Você precisa dominar esse inconsciente. Essas energias. É como se... Sabe, na Bíblia, né, quando fala que Jesus, depois que ele ressuscitou, ele é como se fosse assim, ele se libertou deste avatar, ele se libertou do corpo físico, então assim, se a gente levar para um lado mais simbólico, ele se libertou dos desejos da carne, dos prazeres, daquilo que ele estava condicionado aqui como um ser humano, né, para que ele pudesse se iluminar, então ele precisou se libertar, então esse seria esse ressurgir, essa ressurreição de quem se é. Daí ele vira Cristo, né? Ele acessa Cristo, porque Jesus virou Cristo depois. Então, todos temos acesso a essa consciência crística, então é como se fosse isso. Você precisasse dessa libertação, daquilo que te condiciona. Então, por exemplo, assim, se você é viciado de cigarro, se libertar desse cigarro, se você é uma pessoa compulsiva por alimentação, se libertar disso, tudo aquilo que é compulsivo na sua vida, que te aprisiona nesse avatar, você precisasse se libertar, se iluminar, entender-se como essa consciência para acessar esse centro crístico em você, para iluminar esses chakras, essa kundalini dentro de você, para você acessar esse campo e aí, através desse chakra do coração, dessa energia, você conseguisse, não só do chakra do coração, né, mas ativar de verdade aqui, ó, a luz dessa consciência, o chakra coronário, para você receber essas informações e passar adiante. Mas para isso você precisa
se libertar desse condicionamento, desses julgamentos, do medo, da ansiedade, dessa aceleração das coisas, porque a tua missão é muito importante. E aí, né, como Jesus desceu no inferno depois dele ressuscitar, para pegar essa chave. Então é isso, você pegar a chave, aí você pisa na lua, você domina o inconsciente, entendeu? Você domina aquilo que tá na escuridão. E a gente não tá falando só psiquicamente para você, mas domina aquilo que tá no oculto, além do véu que não se enxerga. Veio invertido, 5 de ouros, isso é muito bom no seu conselho. É libertar essa criança aqui, é não ter mais medo, é continuar construindo, não tenha mais medo, sai dessa prisão, sai dessa prisão. 9 de ouros de novo como momento da colheita e virou aqui no tarô. 6, o sonho. Você tem tido sonhos, tem algo aí a ser resgatado. De novo, 3 de bastos, e aí você dá sequência com o poder de cura e energia da Imperatriz, manifestando o teu dom, o acolhimento, aquilo que você veio fazer, curando esse chakra do coração, tá? Gente, para você que tem a ver aí com ancestralidade, né, continua fazendo meditações aí de cura do sagrado feminino, do sagrado masculino, tomando força de pai e mãe, enfim, se conectando com isso que é mais profundo, mas a gente está falando aqui de você acessando, como se fosse acessar a cura do ventre, sabe, do que veio tudo antes, através dessa energia do feminino. É que o feminino é conectado, seja no homem ou na mulher, né, a nossa energia feminina, que traz esse potencial dessa conexão com a espiritualidade, né, na calmaria, é se permitir curar, sair um pouco do mental, do racional, para acessar o chakra do coração, essa intuição, essa beleza do teu trabalho, sabe? De fazer isso com amor, com entrega, liberto do julgamento alheio dos outros. Tá vendo que no passado alguém foi muito julgado, e talvez você fica hoje e não entende, às vezes, porque que as pessoas chegam, apontam o dedo para você e você fica assim, ai, sabe, com vontade de virar uma pessoa meio que reativa, porque você já tá de saco cheio dos outros, ou vai se anulando. E aqui chegou a hora dessa criança que sair e botar a voz no trombone. Presta atenção nos teus sonhos. Quem faz projeção astral, presta atenção nos teus sonhos. Não só nos sonhos, mas em alguma conexão onde tudo isso começou, a despertar. Porque não é sobre a pessoa com quem você se conectou, entenda. Mas presta atenção como que foi aquilo que ficou subliminar dessa conexão. Esquece vida sentimental. O que fez vocês se conectarem? Qual foi a dificuldade? E o que foi vindo para você nesse meio da jornada? É como se algo ficou meio perdido pelo caminho. Ainda tem informações a serem resgatadas para juntar esse quebra-cabeça, tá? Para finalizar aí a tua leitura, Touro. Que leitura! Que leitura! Pleiades. Isso aqui me lembrou, antes de eu começar a tirar tarô, eu fiz uma consulta com a Patrícia, né? E eu fui perguntar pra ela, eu falei assim, eu já escondia o tarô, eu já tinha o tarô, mas eu tirava assim só para as amigas e tal. Eu tinha muito medo de tirar tarô, porque eu era bem insegura, né? E com o tarô, né? Não com o que eu já fazia como terapia, mas com o tarô eu tinha insegurança, né? Porque tudo que é novo a gente meio que tem medo. E durante a leitura a Patrícia estava canalizando, né? Que ela é médium. E ela, Pleiades, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, eu não tinha me conectado com isso ainda, né? Aí foi aí que eu comecei a estudar. E ela, não sei, mas procura aí sobre as crianças, ela não conseguia meio que falar o nome dela, falou as Pleiades, os arcturianos, não sei se você já ouviu falar isso, ela falou, nunca veio isso pra mim numa canalização, né, tirando cartas. Aí eu fui pesquisar depois sobre isso, e aqui veio pra vocês a mesma coisa, né? Pleiades, missão dupla, canalizando e elevando a humanidade. Teu eu superior, tua família de alma. Para finalizar aqui a leitura de vocês, não se apegue às coisas da matéria, tá? E se alguém vier te julgar, entenda que é só o ego ferido dessa pessoa.
lá dentro daquela pessoa que tem esse ego ferido, tem uma alma também clamando por socorro, tá? Pensa em tudo que você precisou se desenvolver para chegar até aqui, e por isso o ter compaixão com as pessoas, porque você também talvez já tenha sido uma pessoa muito difícil, uma pessoa muito turrona, uma pessoa muito teimosa, uma pessoa muito reativa, uma pessoa que também feriu muitas pessoas por causa dos seus machucados passados. E se você chegou nesse nível de consciência, hoje, com maturidade, ainda um buscador, se iluminando e desenvolvendo esses dons cada vez mais próximo da tua mediunidade, sentindo isso, tenha compaixão do outro que ainda está no processo, ou que nem começou, né, o processo do despertar. Estratégia. Ó, mais uma energia de abelha aqui, ó, falando de doçura com o mel. A abelha também, ela vem representar, né, a família, o trabalho em equipe. O momento pede planejamento e metas. Você possui todas as ferramentas para desenvolver um plano de ação, mas lembre-se, a solução está nos detalhes. O que eu falei para vocês? Que algum detalhe passou aqui em vão. Tem alguma coisa que nesse mel aqui, né, nessa... Pensa assim, tá vendo que esses quadradinhos, se você olhar como se isso aqui fosse meio que um labirinto, sabe? É como se você tivesse... Já assistiram aquele O Labirinto de Fauno? Acho que é isso. É como se tivesse alguma coisa pra você. Algum segredo ali a ser desvendado. Não sei porque que eu falei sobre o Labirinto de Fauno, talvez pra alguém, se assistir esse filme, se você assistiu recentemente, deixou passar batido alguma coisa que tinha uma informação pra você. Tá bom, gente? Bom, é isso. Espero ter ajudado quem... né? Foi uma mensagem mais livre, mas com certeza... foi para alguém que estava pedindo ou que precisava dessa mensagem. Beijo. Vejo vocês aí em breve.